a sua mãe com 40 anos e você com 40 anos. Querido, a gente está mais bonito, sim ou não, gente? Ah, a gente está vivendo mais. Jô Soares morreu com 84 anos, estava fazendo hora extra já aí, né? 84 anos, antigamente as pessoas morriam com 50. As pessoas estão bonitas e saudáveis por fora. Porém, o quê? Cada vez mais feias e doentes. Nós estamos ajeitando as pessoas fisicamente, mas estamos apodrecendo elas. São pessoas bonitas, que colocam seio, mulheres que têm seio de silicone, faz lipoaspiração, estão belas. Homens que vão para a academia, ficam fortinhos, faz agachamento, supino, bíceps, tríceps e todas as outras coisas mais, está bonitão no espelho. Mas por dentro está o quê? Doente e feio. Pastor, mas isso o que tem a ver com a igreja do Senhor? Tudo, querido. Esse fenômeno, ele afeta diretamente a igreja do Senhor. Sim, a igreja é afetada. Porque esses transtornos mentais que eu falei para você, têm feito pessoas desistirem da sua fé com muito mais facilidade do que as pessoas desistiam antes. Esse problema emocional que todo mundo está vivendo, esse problema de ansiedade, de depressão, de baixa tolerância, de frustração, uma série de coisas que eu enumerei para vocês aqui, fazem as pessoas se desviarem com muito mais facilidade do que antes elas se desviavam há 20, 30 anos atrás. Mas por que isso, pastor? O que tem a ver salvação com doença mental? Tudo! Porque em Hebreus 11, versículo 1 diz assim, a fé é o que, gente? O firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então, fé é crença. E a área mais afetada no indivíduo doente das suas emoções são as suas crenças. Quando alguém está afetado no seu psicológico, quando alguém está doente emocionalmente, as crenças são diretamente afetadas. Vai ser afetado. Pessoas doentes nas suas emoções têm suas crenças e realidades distorcidas. Às vezes é algo real na frente deles, mas por ele estar adoecido mentalmente, ele tem uma percepção de mundo diferente, uma crença de mundo diferente, uma crença de igreja diferente, uma crença de Deus diferente. Toda doença mental, querido, é um defeito na crença. E se minha crença está prejudicada, logo a minha fé será abalada. Se eu tenho uma distorção do que é a verdade, se eu estou adoecido na minha mente e eu tenho crenças totalmente opostas ao que eu acredito, com certeza a minha fé vai ser abalada e eu não vou ser salvo, porque nós somos salvos pelo que, gente? Pela fé em Cristo Jesus. Por isso, o foco dos guias espirituais desse tempo, os líderes de célula, os pastores, eles devem se preocupar com os seus filhos espirituais, principalmente nas suas emoções. Eu quero dar uma dica para você, líder de célula. Se você não quer perder o seu discípulo, olhe as emoções do seu discípulo. Fique de olho no que ele está pensando, no que ele está andando. Faça um vasculhar. Faça uma entrevista com esse discípulo seu. Se aproxime dele. E faça a pergunta da palavra dessa noite. Como é que é o tema da palavra dessa noite, gente? Como anda o seu coração ou como está o seu coração? E hoje eu trouxe essa palavra para você para novamente, depois dessa introdução, te perguntar. Diante de um cenário de pessoas adoecidas na sua alma, diante de um cenário de pessoas adoecidas nas suas mentes, o Espírito Santo te pergunta nessa noite como anda o seu coração, como está o seu coração. E o texto principal que nós vamos trabalhar nessa noite, colocar na tela para mim, site, por favor, foi escrito por o homem mais sábio do planeta Terra, chamado Salomão. E nesse texto especificamente, ele resolve ensinar sobre o conceito mental, sobre o conceito da parte do psiquismo humano, da mente humana. Coloca lá para mim de novo, por favor, Provérbios 4, 23, se eu não me engano é o texto base. E olha, Salomão, ele dá uma aula de saúde mental num único verso. Ele fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele o que acontece, gente? Procedem todas as fontes de vida. Eu gosto dessa tradução aqui. O homem mais sábio da terra vai ensinar aqui, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Salomão coloca a palavra coração, mas ele estava falando sobre mente.
Porque na época de Salomão, ou na época que foi escrita a Bíblia como um todo, não existia uma coisa na ciência chamada método anatomopatológico. O que é isso? Não se abria cadáveres para poder saber aonde estavam as emoções das pessoas. Então, na época de Salomão, por exemplo, as mulheres acreditavam que as mulheres, o cérebro dela, ou onde elas raciocinavam, estavam no útero. Por que as mulheres estavam no útero, a sua forma das emoções? Porque de 30 em 30 dias, o que acontece com a mulher? Ela menstrua e as suas emoções ficam o quê? Diferentes. Você já sentou perto de uma mulher nesse período? Não é? Se ela estiver emocionalmente abalada, então ela potencializa 10 vezes mais do que o normal. Depois, entendeu-se que como é que pode ter um órgão numa mulher e não ter no homem, nessa região, porque ela sentia e ali ela menstruava. Entendeu-se que quando a gente ficava emocionado, qual o órgão que se manifesta primeiro, querido? O coração. Por isso que quando Salomão diz, se de tudo deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes da vida, Salomão está falando sobre emoções, mente e crenças. Salomão está falando do meu intelecto, da minha forma de ver o mundo, da minha forma de sentir as pessoas, do meu psiquismo, das minhas doenças mentais, das minhas limitações, de quem eu sou nesse mundo, das minhas crenças. Salomão está dizendo que acima de qualquer coisa, querido, preste atenção, acima de qualquer coisa importante na tua vida, guarde as suas emoções. Acima de qualquer coisa na sua vida, cuide da sua saúde mental. Acima de qualquer coisa nessa vida, guarde os seus momentos de emoções, pois dele procede todas as fontes da vida. E o interessante desse texto é que no termo original, guarde, não tem nada a ver com ocultar o teu coração, e nem colocar o teu coração num lugar adequado. Mas a palavra guardar é no sentido de velar, de colocar em sentinela, de proteger as suas emoções. Salomão está dizendo o seguinte: se de tudo que você deve proteger na sua vida, colocar um sentinela, estar atento, estar alerta, fique com as suas emoções, pois tudo na sua vida vai proceder delas. Salomão está dizendo, querido, que de tudo que a gente faz na vida, guarde a sua mente, a sua emoção, o seu psiquismo, porque tudo que você fizer vai prover dele, isso é claro, a gente sabe disso. E é interessante que no meio da igreja, o fracasso da nossa vida espiritual nem sempre é mérito do diabo, querido. Nem sempre, não é mérito dele. Diga assim, o diabo não tem poder para nada. Ele tem poder para matar? Sim ou não, gente? Não. Ah, mas o diabo veio para matar e roubar e destruir. Porque você não estava numa palavra que eu preguei aqui. Quem veio para matar, roubar e destruir foi quem? O falso profeta, não foi o diabo. O diabo não tem poder para matar ninguém. O diabo pode enfraquecer a sua fé? Não. O diabo pode te desviar, ele chega ali fora assim, vamos pro Sorriso Maroto hoje. Né? Se bobear, teve uns que foi sozinho, sem o diabo, né? Não está aqui no culto hoje, mas está lá. Foi lá pro Sorriso Maroto. O diabo pode te convidar, mandar para você no WhatsApp, ó, vamos no Sorriso Maroto hoje? Não, o diabo não tem poder de te desviar, mas preste atenção. Mas ele pode atacar nas suas crenças, no seu coração, atingindo as áreas mais afetadas e fazer com que você se desvie. Olha só, querido, Salomão é tão sábio em dizer isso, que quando você lê a Bíblia, você vai observar que a queda e as fraquezas dos maiores homens de Deus foi porque eles não guardaram bem o seu coração, foi porque eles não blindaram o seu coração, as suas emoções foram atacadas e as suas crenças foram afetadas. E um dos caras mais clássicos da Bíblia, emocionalmente abalado, foi o profeta Elias. Você sabe disso, mas eu vou te dizer de novo. Se você nunca leu Bíblia, eu vou te falar que era o profeta mais poderoso que já teve. Ah, mas Eliseu teve a porção dobrada da primogenitura. Não, querido, Elias era o cara. Tanto que o espírito de Elias foi derramado e vai ser derramado nos fins dos tempos. Um cara, meu irmão, afrontou Baal e os profetas de Baal. O cara olhou uma nuvem do tamanho da mão de um homem, como diz aquela canção, e falou o quê? Vai chover, e choveu em Israel. O cara mandou jogar água no altar
depois orou a Deus, Deus mandou fogo do céu, preste atenção, lambeu a água e acendeu. Só que esse cara que tinha um tete a tete com Deus, cheio do poder de Deus, querido, um dia teve as suas emoções confundidas e as suas crenças abaladas. E o que aconteceu com ele? O texto diz que quando uma mulher chamada Jezabel vira para ele e fala o seguinte: Elias, eu vou mandar te matar, porque você envergonhou os meus profetas, porque você está envergonhando o meu reinado, eu vou mandar te matar. Você sabe o que a Bíblia fala, querido? Que Elias se acovarda com aquela ameaça de morte. E ele vai para onde? Lá para a caverna se encontrar com Deus. Mas o mais interessante não está aí não. Olha como um coração ou uma mente doente é incoerente. Ele sai de onde Jezabel estava com medo de ser morto. E quando ele chega na caverna, o que ele pede para Deus? Para morrer. Mas como? Peraí, eu não entendi. Eu vou voltar para você. Ele sai com medo de ser morto. Mas quando ele chega na caverna, o que ele pede? Para morrer. Mentes doentes são crenças incoerentes. Você pode olhar aqui, quem tem, por exemplo, síndrome do pânico e tem 16 anos, eu já atendi, né, Vitor? Paciente com 16 anos que chega assim, eu vou infartar, tremendo, taquicardia, eu vou infartar. E você olha, filho, você tem 16 anos. Eu vou morrer. Filho, você tem 16 anos. Você já viu alguém de 16 anos infartar? Ele, não. Você vai ser o primeiro, agora. E você já está 2 horas na minha frente, se era para infartar, se era para ter morrido há muito tempo. Mentes doentes são crenças o que, gente? Incoerentes. Como é que Elias sai, foge de Jezabel, porque queria matar ele, e ele vai para a caverna e pede para quê? Para morrer. Olha que loucura. Tem gente aqui nessa noite, querido, que está tão afetado nas suas crenças, tão afetado nas suas emoções, que as suas crenças estão incoerentes. Então vamos para um cara mais top do que Elias. Jesus. Deixa eu te perguntar, Jesus tinha medo de demônio, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Nada. Ele olhava para o demônio e fazia assim, ó. Sai. O demônio saiu. Quando ele chega em Gadara, ele está jogando a âncora no barquinho dele, o demônio já vem se apresentar. Permissão, deixa eu sair, eu já sou do Legião, né? Eu já estou me apresentando aqui, já entendi que você é o Filho de Deus, então deixa eu vazar. Posso ir pelo menos para aqueles portos lá? Demônio pedindo licença. Algum demônio já te pediu licença? O meu, eu sou tão fraquinho que ele grita na minha frente. Os demônios de Jesus nem gritavam, ele já se apresentava, ó, desculpa, não estou aqui no seu território, deixa eu ir embora. Jesus foi para o deserto no início do seu ministério. E lá ele ficou cara a cara com quem, gente? Com quem que Jesus não sabe a Bíblia? Não, vamos lá. Vamos te ajudar. Fala assim, diabo, tá? Jesus foi para o deserto. E lá ele ficou com cara a cara com quem, gente? Com o diabo, isso. Satanás, o cara. E você vai ler o texto lá, não esboçou nenhuma reação de medo. Zero. Você já pensou? Você sai 2 horas da manhã para trabalhar, 3 horas, quem trabalha na fábrica aqui para pegar o ônibus, 3h30, sabe aquela névoa assim, você olha para um lado, não olha para o outro, tem ninguém, e na hora que você olha assim, Satanás na sua frente, o que você faz? Você vai ver os xixis correndo pela sua perna assim, ó. Jesus estava no deserto, se era de noite, se era de dia, mas estava ele sozinho no deserto, e ele encontra o diabo, vou tirar, não quero, transforma essa água em pão, não. Vai para o final do tempo, não, e ele expulsa o diabo vai embora até o momento oportuno. Mas olha aqui, teve um lugar que Jesus balançou. Aonde que ele balançou, querido? Num lugar chamado Getsemane. Num lugar chamado Getsemane, preste atenção. O meu Jesus e o seu Jesus teve vontade de desistir. Num lugar chamado Getsemane, nós nunca vimos a figura humana de Jesus ser tão humana quanto no Getsemane, aonde ele vira e fala uma frase para Deus. Qual a frase que ele fala? Se possível, afaste-se de mim esse cálice, mas se não seja feita a tua vontade. E você sabe por que isso aconteceu, querido? Não foi porque tinha um demônio no Getsemane, não foi porque ele ia morrer, porque ele sabia que ia morrer mesmo. Ele falava para todo mundo, vou morrer. Você fala com a naturalidade do mundo, fala assim,
Se Deus falasse que vocês vão morrer o mês que vem, você fala assim, ó, estou morrendo mês que vem, tá? Mas estou de boa, porque eu vou ressuscitar. Você fala assim, você fala, vou morrer, ora por mim, pastor. Me deram o diagnóstico, eu vou morrer. Jesus falou assim, eu vou morrer, fica tranquilo, mas eu vou ressuscitar, e aí está tudo certo. Olha a tranquilidade do cara. Mas diz que no Getsemane, ele está tão amedrontado, ele está tão ferido nas suas emoções, o coração dele estava tão ferido, por causa de uma coisa chamada dor de traição, querido. Jesus ficou abalado no Getsemane, não por medo da morte, porque ele sabia e falava da morte abertamente, mas quando ele descobre a traição de Judas, a covardia de Pedro, o abandono ministerial dos outros 10, que ia começar a acontecer, ele fala assim, Pai, se possível, manda matar todo mundo, afasta de mim esse cálice, porque essa galera eu andei com eles 3 anos, e eles não me valorizaram. Se Jesus não tivesse guardado o seu coração, protegido o seu coração, querido, ele teria desistido, ele teria ido embora, ele teria descido do Getsemane e falar, Pai, mata todo mundo agora. Aí Deus ia mandar um raio, mata todo mundo. Mas ele guardou o coração nos momentos mais difíceis. Esses exemplos bíblicos mostram que nós não temos apenas o diabo como inimigo, mas nós temos as nossas emoções, o nosso coração. E eu ouso em dizer para vocês, querido, que o nosso coração é o nosso maior inimigo. Todos os desviados que eu conheci, preste atenção, que um dia estiveram na igreja, passaram pela Universidade da Vida, fizeram encontro com Deus, uns subiram no púlpito, pregaram no púlpito, todos os desviados que eu conheci se desviaram porque não protegeram o seu coração, porque não protegeram as suas emoções, porque deu lugar para as suas maiores emoções. Pega uma pessoa, um filho dessa casa, ou um filho que está lá no mundo, um filho pródigo, ou uma pessoa que nem é filho, mas quando você pergunta assim, por que você não está na igreja mais? Na hora você vai ver uma mágoa na pessoa, fala assim, não, é porque eu não gosto do pastor Júnior, eu não gosto do Lucas, eu conheço o Lucas desde quando ele tinha cabelo, aí ele ficou careca, ficou arrogante, e aí eu não aguento, eu não volto nunca mais para lá, porque ele me feriu profundamente, aquela igreja me feriu, o pastor me feriu, todo mundo me feriu, querido, porque essas pessoas deram lugar para as suas emoções, e Salomão está dizendo, se você tiver que proteger tudo na vida, não proteja o seu carro, não proteja a sua casa, não coloque um seguro num lugar desse, mas proteja o seu coração, pois dele vem todas as fontes da vida. E quando a gente dá ouvido às nossas emoções, o que acontece, querido? As nossas crenças são mudadas, a nossa fé é abalada, por isso que nós falamos que a nossa fé é crença. E a pergunta dessa noite é, como anda o seu coração? Se de tudo você tem que guardar, como é que você tem guardado as suas emoções? Como é que você tem protegido as suas emoções? Como estão as suas emoções? Como está a sua crença? O que você tem crido? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça? Qual o enredo das suas crenças todos os dias? Meu irmão, deixa eu te falar, a nossa geração é a geração mais descontente, a geração mais ansiosa, a geração mais depressiva de toda a história da humanidade. Lembra do Oswaldo que eu falei? Do namoro na TV? O Oswaldo falou assim, depois que ele tomou fora de todas as meninas. O Silvio Santos perguntou para ele, Oswaldo, o que você quer, Oswaldo? Ele falou assim, agora que as meninas me mandem cartas. Cartas. O Oswaldo estava solteiro na pista. Sabe o que ele fez? Ele pediu carta. Sabe quanto tempo naquela época demorava para chegar uma carta? E a pessoa tinha que escrever uma carta, colocar num envelope, selar a carta, ir para o correio. E se o correio, que naquela época achava a carta, sabe como? Não era para o sistema. Pegava o carteiro, jogava para cima, essa aqui eu vou entregar hoje. Ia na sua casa. Às vezes uma carta demorava 30 dias para chegar. E o Oswaldo esperando as meninas 30 dias uma carta de chegar. Essa semana eu atendi um paciente de 23 anos e ele falou para mim assim, a minha namorada não me ama mais. Eu falei, mas por que ela não te ama? Olha como é que as crenças estão distorcidas. Aí ele falou assim, porque eu mando o WhatsApp para ela e ela demora 5 minutos para me responder. Eu falei, o quê? Isso mesmo. Ela demora 5 minutos às vezes para me responder. Eu falei assim, cara,
A minha mulher às vezes me responde no final do dia e eu não vou terminar com ela. Hã? Você não ama ninguém. Cara, eu falei, a minha mulher às vezes demora no final do dia. E ser 5 minutos você não quer tolerar, querido. É uma geração que não quer esperar a resposta no WhatsApp em 5 minutos. É uma geração imediatista, que não sabe nem o que é carta, que hoje, querido, nós temos uma vida muito mais confortável, sim ou não? Uma vida muito mais tranquila. Hoje alguém te responde em 10 minutos, 5 minutos. Você manda um WhatsApp para o outro lugar do planeta, a pessoa pode te responder em segundos. A geração do teu avô e da tua avó demorava meses para receber uma carta, anos para receber uma resposta, vidas para receber uma decisão, mas eles eram pessoas que não tinham o conforto que a gente tinha, não tinha a agilidade que a gente tinha, porém gozavam da alegria e da paz que a gente não goza. A gente, com toda a rapidez, com toda a ciência, com toda a tecnologia, com tudo, querido, nós somos infelizes e sem paz nas nossas decisões. Éramos para estarmos muito melhores, mas a cada dia as nossas emoções estão piores. Por isso Salomão está te dizendo nessa noite, o quê? Se de tudo na vida que você deve proteger, proteja o seu coração. Se de tudo na vida que você deve ficar vigilante e atento, fique vigilante e atento para o seu coração. Salomão está falando para você proteger, porque se algo entrar no seu coração, querido, vai gerar ferida, vai gerar doença. Por isso ele está falando, proteja o seu coração. Salomão está dizendo que é melhor você prevenir a sua saúde mental do que curar depois que você já estiver doente. Por isso ele está dizendo, proteja. Não deixa que nada entre nas suas emoções, não deixa que as suas crenças sejam modificadas, não deixa que o imediatismo do mundo, que a ansiedade do mundo, que a tristeza do mundo entre no seu coração, porque depois que ela entrar, ela vai gerar doença e é mais difícil. Por isso ele diz, protege. Mas pastor, e se já entrou e eu não protegi? Estou ferrado? Estou morto? Estou condenado ao sofrimento? Claro que não, querido. Diga assim, para Deus nada é impossível. Diga assim, se o meu coração estiver ferido, o meu Pai é poderoso para curá-lo nessa noite. Elias não vigiou. Ele deixou a ansiedade e o medo entrar. Entrou aonde, gente? No coração dele, nas emoções dele. Mas sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele fugiu, mas ele encontrou uma caverna e ele foi o que, gente? Orar. E lá ele passou um tempo secreto com Deus. Ele foi procurar o discípulo dele, gente, sim ou não? Foi procurar um rei para tentar aconselhar ele? Não. Ele foi sozinho para dentro de uma caverna, chorar, orar, gritar, para que Deus curasse as suas emoções. Agora olha só que interessante, Jesus ficou muito abalado ou pouco abalado no Getsemane, gente? Muito. Tanto que aconteceu um fenômeno com ele chamado hematidrose. O que é isso? Ele suou sangue. E esse fenômeno só ocorre se a pele não tiver nenhuma lesão prévia, quando existe um sofrimento psíquico intenso. Quando de fato a pessoa está num nível de angústia e de ansiedade muito grande, a ponto de alguns casos raros acontecer de alguém suar sangue, a hematidrose. Mas você sabe o que a Bíblia fala? E eu observei? Coloca um texto para mim em site. Muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante. Jesus, preste bem atenção, tinha acabado de saber a notícia que Judas iria trair ele, e ele confirma aquilo na ceia quando ele bota a mão no prato. A ceia tinha sido uma vergonha, eles tamparam no meio da mesa ali na discussão, terrível. Foi uma peça mais pesada do que outra coisa. Um queria saber quem era maior do que o outro,
Pedro falou que não ia abandonar Jesus nada. Foi uma lambança aquela Páscoa. Jesus saiu daquela festa de Páscoa com as emoções dele afloradíssimas. E aí ele estava, não, Mateus, não é 25 não. Mateus 26, do 36 ao 45. Mateus 26. E aí você sabe o que ele faz? Ele faz um pouquinho parecido com Elias. Ele sai da ceia, vai para o Getsêmani. Só que Elias foi sozinho ou foi acompanhado, gente? Sozinho ou acompanhado? Sozinho. Mas o texto diz assim, preste bem atenção. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado onde? Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou o quê? Orar. Então, olha a cena. Você tem que entrar nesse texto comigo. Jesus sai da ceia com as emoções completamente conturbadas, com o coração completamente conturbado, e ele fala para os discípulos assim, ó, vamos no Getsêmani comigo, dar uma volta. Só que quando ele chega num determinado momento do Getsêmani, ele fala assim, para, que eu vou ali orar. Verso 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele deixa os 9, pega 3 com ele e começa a andar em direção ao local de oração. E ali quando ele sai com os 2 filhos de Zebedeu e com Pedro, o que começa a acontecer com ele? Ele começa a entristecer e angustiar muito. O nível de angústia dele, de ansiedade, vai lá no top. Essa hora que começa a hematidrose. Ele começa num nível de angústia tão grande, tão grande, tão grande, que ele sai para orar com os 3, porque ele já estava acostumado em andar com 3 em momentos um pouco mais seletos. Mas olha o que acontece no verso 38, preste atenção. Então lhes disse para quem, gente? Para os 3. A minha alma está cheia de quê, gente? Tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele fala o seguinte, olha, o primeiro grupo dos 9 permaneceu aqui. Vocês 3 andaram comigo, agora eu vou ali sozinho orar. Mas deixa eu contar uma experiência para vocês antes de eu orar. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele chora com aqueles 3, ele desabafa com aqueles 3, e olha o que acontece no verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto, orando e dizendo, ali ele estava sozinho com Deus, e ele diz o quê? Meu Pai, se é possível, o que, gente? Passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele chora, ele fala, Deus, eu vou desistir, Pai, eu vou desistir, afasta de mim esse cálice. Aí no verso 40, olha o que ele faz. E voltando para os seus discípulos, os 3, o que eles estavam fazendo, gente? Dormindo. Os caras estavam lá. Jesus tinha acabado de contar para ele, gente, eu estou angustiado. Olha o que está acontecendo com a minha pele. Eu estou sofrendo, eu estou com uma angústia muito grande, eu vou orar. E quando ele volta, o que eles estão? Dormindo. Aí o que Jesus fala? Então 1 hora, vocês não puderam, volta aí no versículo 40, vocês não puderam ficar vigiando e orando comigo por 1 hora? Aí verso 41, vigiar e orar é porque não entrais em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42, Jesus deixa os 3 de novo, e pela segunda vez, ele volta para o lugar de oração. E o que ele fala pela segunda vez? Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a sua vontade. Verso 43, o que ele faz? Ele volta. E aí quando ele volta, ele acha o povo de novo o que, gente? Dormindo de novo, cara. Eu falo, não é possível, cara. Olha a minha angústia. Eu estou contando para vocês o que eu estou sentindo. E eu volto de novo, vocês estão dormindo. Eu chamei a atenção de vocês. Contei o que eu estou passando. E vocês estão dormindo. Verso 44. Jesus volta de novo e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade. Verso 45, ele volta. Então chegou junto e disse-lhes de novo, o quê? Dormi agora e repousar, e eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Verso 46. Levantai-vos, portanto, e eis que é chegado quem me trai. Pastor, o que tem a ver esse texto? Elias foi sozinho ou com alguém? Ele estava angustiado ou estava feliz? Angustiado. Jesus estava angustiado, sim ou não? Foi sozinho ou foi com gente? Foi com gente. Chegou um determinado momento, ele compartilhou com os seus discípulos o que ele estava sentindo, sim ou não? Só que ele foi a primeira vez, voltou, os caras estavam o quê? Dormindo. Foi a segunda vez, voltou, os caras estavam o quê? Dormindo. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Quando a gente compartilha as nossas emoções com as pessoas, elas não estão nem aí.
Mas quando a gente vai em direção com o Pai sozinho no secreto, Ele é poderoso para curar o nosso coração e transformar a nossa vida. Não adianta você contar para as pessoas, não adianta você subir no Getsemane com 3, desabafar, dizer eu estou carente, mas eu estou legal, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou depressivo. Querido, ninguém está nem aí para a tua depressão. Nem a gente que é psicólogo, que depois que você bate a porta, a gente nem lembra que você existe. Ninguém não está nem aí, sabe por quê? Porque numa geração egoísta, presunçosa, amante de si mesmo, que é essa geração que está agora, ninguém está nem aí para o teu sofrimento. Quando você volta, está todo mundo dormindo. O único, querido, que pode te ouvir de verdade, curar as tristezas, as amarguras, os traumas, aquilo que está na mais profundidade do seu coração, é quando você sozinho entra na caverna, no secreto, dobra o teu joelho, abre diante do Senhor, rasga as suas emoções e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade. Você chora, você grita, você compartilha com quem de verdade alguém pode te ajudar, querido. Eu não estou falando de você não procurar um psicólogo, pode procurar. Eu não estou falando de você procurar o teu líder de célula, pode procurar. Procura quem você quiser, mas de verdade, o único poderoso que vai se importar de verdade com o que você está sentindo é o teu Pai, que no secreto Ele vai te recompensar. Comanda teu coração. Comanda as suas emoções. Se tiver que guardar, proteger todas as coisas na vida, o mais importante é a proteção do seu coração, das suas emoções. As pessoas que eu vejo na vida que mais deram errado foram as que estavam com as suas emoções completamente abaladas. Querido, por causa de um erro emocional seu, você pode botar tudo a perder. Por causa de um pavio curto seu, você pode botar tudo aquilo que Deus te deu a perder. Por causa de uma autoimagem que você tem distorcida da sua própria vida, você pode botar a tua vida a perder. Jesus quer levantar uma geração de sarados na alma, sarados do Espírito. Jesus nessa noite quer perguntar como é que anda o teu coração. Se o teu coração está mal, todo o resto estará o quê? Mal. Se as suas emoções estão abaladas, tudo em volta, a tua família, teus negócios, teu emprego, tudo vai estar abalado. Como anda o seu coração? Como estão as suas emoções? A tua vida espiritual depende das suas emoções. Depende de como você está. Se você está feliz ou se você está triste. Se você está tranquilo, se você está ansioso. Tudo vai afetar. Ei, você nunca chegou num culto angustiado. Quando a gente chega angustiado, a gente não consegue nem levantar a mão para adorar. Quando a gente chega triste, a gente não consegue nem fazer muita coisa, querido. Porque a nossa alma, o nosso coração afeta a nossa conexão com Deus. Mas nessa noite, querido, não importa como está o seu coração agora. Importa é o que Deus vai começar a fazer a partir desse momento na tua vida. Porque você vai colocar diante de Deus. E mesmo nessa multidão que está aqui, você vai parar de contar a sua experiência para os outros. E vai começar a contar a sua angústia para Deus. Porque Ele é poderoso para te curar nessa noite. E se por um acaso você está com as suas emoções boas, guarda elas. Proteja o seu coração. Porque de lá vem toda a sua vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, querido, por favor.